Saudamos aos nossos queridos irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para o estudo da Palavra de Deus. Vamos convidar a presença do Espírito Santo, orando ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, estamos na Tua presença em busca da Tua bênção. Estamos como alunos, como discípulos aos pés de Jesus, pedindo que Ele derrame sobre nós o Espírito Santo para entendermos a Tua Palavra, aplicá-la em nossa vida e vivermos uma vida santa aos olhos de um Deus que é santo, que é perfeito. Pai querido, como filhos Teus pedimos, sê conosco, abençoa-nos, dá-nos a Tua bênção, a mim e a todos os meus queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém. A lição que vamos estudar é a lição número 11. Falsos mestres. Se existem falsos mestres, é porque existem verdadeiros mestres. Não existiria o falso se não existisse o verdadeiro. Existem falsos profetas porque existem profetas verdadeiros. Falsos pastores porque existem pastores verdadeiros. Falsos cristãos porque existem cristãos verdadeiros. Você e eu somos convidados para pertencermos ao remanescente fiel, ao verdadeiro filho, à verdadeira filha de Deus. Os falsos mestres, segundo a Bíblia nos mostra, eles tinham algumas características muito próprias, mencionadas por Pedro e mencionadas também por Judas. Características como heresias, aliciamento de membros, sexo, uso do dinheiro, eram mercenários, exploravam sexualmente os membros da igreja. Estas características estão muito presentes na vida dos falsos mestres. Satanás atacou em duas frentes a igreja de Deus. Certamente, a perseguição externa, isto é, o uso da violência e da força bruta, não conseguiu destruir a igreja de Deus nos primeiros séculos. Quanto mais Satanás perseguia externamente, mais a igreja crescia. Foi no período de Éfeso, no período de Esmirna, que a igreja cresceu, explodiu, alcançando o mundo todo no tempo do apóstolo Paulo. Mas, queridos, Satanás, percebendo que a violência externa, a perseguição externa, não conseguia destruir a igreja, então ele apelou para outro tipo de perseguição, a perseguição interna. Sim, a igreja enfrentou uma outra ameaça, talvez ainda mais perigosa do que a primeira, a ameaça interna. Assim como a nação judaica no passado teve que lidar com falsos profetas, os cristãos nos dias de Pedro, eles tiveram que lidar com falsos mestres que introduziram dissimuladamente heresias destruidoras. Hoje, nós que vivemos no tempo do fim, temos também que trabalhar tendo em mente que existem falsos profetas, falsos pastores, falsos cristãos. Mas, queridos, nós ainda não estamos no céu, estamos na terra. E Deus tem um remanescente fiel na terra. E você está sendo convidado para fazer parte desse remanescente fiel. Na parte de domingo, falsos profetas e mestres. Falso e verdadeiro. A marca registrada dos falsos mestres aparecem como ganância, avareza, corruptos, adúlteros. Às vezes é fácil pensar na igreja primitiva como se fosse uma época em que tudo era paz, tudo era amor, tudo era harmonia, mas isto não é verdade. A igreja, nos primeiros séculos, enfrentou lutas desde os dias de Jesus, muitas vezes dentro das suas próprias fileiras, como foi no caso da carta que lemos de Judas, quando Judas traiu a Jesus, e também na carta escrita pelo discípulo Judas, quando menciona os falsos mestres já nos seus dias. Conforme revelam as epístolas do Novo Testamento, muitos problemas aconteceram devido a falsos ensinos entre os cristãos. A igreja primitiva
não sofreu apenas perseguição externa, mas também enfrentou problemas internos. Nós lemos na segunda carta de Pedro, abra sua Bíblia, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 1 a 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, e os versos 1 até o verso 3. Vamos ler juntos segunda carta de Pedro. Capítulo 2, verso 1 a 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Pedro, portanto, está falando claramente que nos seus dias, como no passado, existiriam falsos profetas, falsos mestres, que enganariam, aqui menciona, introduziriam heresias que levam para a perdição, que blasfemariam contra o caminho da verdade, mas eram homens cheios de avareza, gananciosos, que usam palavras fingidas, hipocrisia. A aparência deles era uma coisa, escondendo as verdadeiras intenções por trás. Queridos, exploradores, abusadores, mercenários, heresias destruidoras, falsas doutrinas, práticas libertinas. Infelizmente, hoje, nós vemos ainda no meio cristão, no meio evangélico, muitos líderes corruptos financeiramente, que exploram financeiramente as pessoas, há um hábito de extorsão, e também de aliciamento. Líderes que se aproveitam de mulheres, líderes que se aproveitam de crianças, de pedofilia, adultério. Queridos, o apóstolo estava advertindo aos seus leitores de que, assim como houve falsos profetas no passado, haveriam falsos profetas no futuro. E isto se aplica também aos nossos dias. Na parte de segunda-feira, liberdade em Cristo. Será que existe liberdade para eu fazer o que eu quero? Será que existe liberdade para eu pensar o que eu quero? Viver a minha própria vida? Não existe. Ou somos servos do pecado para a morte, ou somos servos da justiça para a obediência. Eu convido você para que leia comigo Romanos capítulo 6. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Vejam o que o apóstolo Paulo está falando. Romanos capítulo 6 e os versos 16 a 19. Aqui nós lemos: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Ou somos servos de Satanás, ou somos servos de Jesus? Os servos de Satanás são servos do pecado e o destino é a morte. Os servos de Jesus são servos da justiça para a obediência. A liberdade em Cristo é obediência a Jesus Cristo. Verso 17 diz: Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado. Aleluia! Jesus nos liberta do pecado. Para sermos pessoas livres, para fazermos o que queremos, pensarmos o que queremos, vivermos o nosso próprio estilo de vida? Certamente que não. Aqui diz: libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Servos e servos. Só que antes, servos de Satanás, e agora, servos de Jesus. Que privilégio, que alegria ser servo de Jesus Cristo, que morreu por mim. Meu amigo, meu irmão mais velho, o querido Jesus Cristo.
este precioso Salvador. É um privilégio, é um prazer sermos servos dele, porque ele nos ama. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, quando éramos servos do pecado, servos de Satanás, usávamos os nossos membros, nosso corpo, para a libertinagem, para as coisas imundas. E a maldade, para a maldade, assim agora apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Agora, como servos de Jesus, apresentamos nosso corpo, nossa mente, nossos membros para Jesus, para servir a Jesus, à justiça e à santificação. Este é o nosso alvo, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mesmo as pessoas que se orgulham de liberdade não são livres. Eu pergunto, você é um pastor liberal? Você é um membro, um cristão liberal? Ou você é conservador? Geralmente as pessoas chegam para mim e perguntam, pastor, você é um pastor liberal? Ou um pastor conservador? Queridos, aqui a lição de segunda-feira está falando liberdade em Cristo. Aqueles que são chamados cristãos liberais, pastores liberais, são pessoas que pensam que têm uma liberdade em Cristo para viver da forma como querem. Comer o que gostam, beber o que gostam, assistir os filmes que gostam, vestir a roupa que gostam. E isso eles chamam de liberdade em Cristo. Isto não é liberdade em Cristo. A liberalidade em Cristo, ela é perigosa. Ser um cristão liberal é andar no caminho largo. É continuar se enamorando de Satanás. Cristão é um indivíduo comprometido com Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo, da justiça para a obediência. Não existe liberdade para fazer o que bem entendemos. Na linguagem mais forte possível, Pedro advertiu seus leitores sobre os perigos dos falsos mestres. Ele alertou para o fato de que esses enganadores, ao prometerem liberdade, levavam as pessoas para a escravidão. A liberdade em Cristo significa ser livre da escravidão do pecado. Mas livre da escravidão do pecado significa que somos livres para buscar a pureza e a santidade. Sim, Jesus nos liberta do pecado, de Satanás, e nos torna pessoas livres para buscar a pureza e santidade. Livres para buscar a pureza e a santidade. Aqui nos Estados Unidos, a palavra freedom, liberdade, significa, ela é muito usada. Mas na realidade, quanto mais se fala de liberdade, menos se tem liberdade. A liberdade aqui nos Estados Unidos, ela pode ser vivida, experimentada, se nós obedecermos às leis e pagarmos os nossos impostos. Não existe liberdade sem obediência. Assim também em Jesus Cristo, nós somos livres para a obediência a Ele. Livres para buscar a pureza e a santidade. Eu gostaria de ler para vocês João capítulo 8, versos 34 a 36. Abra sua Bíblia. João capítulo 8 e os versos 34 a 36. E vamos ler. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus nos liberta da vida passada, dos maus hábitos, da escravidão de Satanás, do poder dos demônios, mas nos torna servos da justiça, obedientes aos mandamentos de Deus. Os ensinamentos desses mestres, eles estavam levando suas vítimas, pessoas que tinham conhecido há pouco tempo o Senhor Jesus, de volta ao seu antigo e pecaminoso estilo de vida. É fácil imaginar um evangelho barato, que minimize a necessidade da pureza e da santidade. E isso é o que mais existe hoje. Um evangelho barato, que minimiza
a necessidade da pureza, da santidade. Nós estamos cheios de cristãos que não querem pureza, não querem santidade. Preferem continuar a sua vidinha de pecado. A sua vidinha de pecados conhecidos, pecados acariciados. Algo que muitos fizeram quando viviam longe de Deus, mas agora, aos pés de Jesus Cristo, eles pensam poder continuar praticando os hábitos antigos, o novo estilo, o velho estilo de vida. Mas, queridos, eles estão caindo novamente na própria corrupção, da qual haviam acabado de escapar. Em Jesus Cristo, nós alcançamos liberdade de Satanás e em Jesus somos livres para buscar pureza, buscar santidade. Santidade da qual ninguém poderá ver a Deus se não tiver santos. Jesus Cristo, ele diz, sejam santos. Deus é uma ordem, é um mandamento divino, sede santos porque eu sou santo. Na parte de terça-feira, o cão voltou ao seu próprio vômito. Esta é uma expressão muito dura, muito grotesca. A figura de um cão que retorna ao seu próprio vômito é uma expressão muito dura, grosseira para descrever a situação daqueles que aceitam a Jesus Cristo, fazem compromissos para se tornarem membros da igreja, eles abandonam vícios, abandonam joias, abandonam velhos hábitos pecaminosos para poderem ser batizados, se tornam membros da igreja, mas depois de alguns meses, depois de um ano ou 2 anos, eles começam a voltar aos velhos hábitos, voltam a usar as joias, voltam a beber o que não bebiam, voltam aos velhos vícios. Essa é a expressão usada pela Bíblia, o cão voltou ao seu próprio vômito. Voltam aos seus velhos hábitos. Eu convido você para que leia comigo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e os versos 9 a 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 9 a 11. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Está claro, né? Verso 10. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Queridos, nós não podemos nos afastar dos ímpios. Nós temos que buscar a salvação deles. Mas Paulo está falando aqui, não daquele que não conhecem a verdade, não daqueles que nunca andaram nos caminhos de Deus. Paulo está falando especificamente que não deveremos nos associar a quem? Verso 10, vou ler de novo. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo. Não são destes que Paulo está falando. Ou com os avarentos, ou com os roubadores. Verso 11 ele explica, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, ou seja, dizendo-se membro da igreja, dizendo-se uma pessoa convertida, uma nova criatura em Cristo, mas ele está enganando, porque ele continua sendo devasso, continua sendo avarento, continua sendo idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Por isso Paulo diz, com estes nem ainda comais. Nós deveremos orar por eles, mas não nos associarmos a eles, queridos, para não sermos contaminados. A figura de um cão que volta para o seu próprio vômito, ela nos assusta, mas é a expressão que a Bíblia usa para impedir que você e eu voltemos para os velhos hábitos. Quando nós abraçamos a Jesus Cristo e nos tornamos
filhos e filhas de Deus, membros da família de Deus, nós deveremos queimar as pontes. Quando nós queimamos as pontes, isso vai impedir que nós voltemos atrás. O exército romano, é contada a história de que quando o exército romano desembarcava numa praia para uma batalha, a primeira coisa que os generais faziam era, eles mandavam queimar as embarcações, queimar os navios. Isso significava, nós estamos aqui para batalhar. Ou nós vencemos, ou vamos morrer lutando. Mas não vamos fugir, não vamos voltar atrás. Queridos, quando nós abraçamos a Jesus como nosso Salvador, nós devemos queimar as pontes, para não voltar atrás, para não desistir do céu, não desistir da Nova Jerusalém, para não ficarmos enamorados de Satanás, queimar as pontes. A velha vida foi enterrada no batismo e agora nascemos como novas criaturas em Cristo Jesus. Cristo contou uma parábola de um homem que havia sido liberto de um espírito imundo. O espírito, vagueando, sem encontrar um lugar próprio para repousar, retornou à sua casa de onde tinha saído. Isso está em Mateus capítulo 12, verso 44. Ele a encontrou vazia e em ordem. Então voltou e trouxe consigo muitos outros espíritos piores do que ele. E Jesus disse, o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Em outras palavras, aquele que abraça Jesus se torna um seguidor de Jesus Cristo e depois abandona Jesus Cristo e volta aos velhos hábitos pecaminosos, ele se torna pior do que antes. Satanás, ele se apossa destas pessoas, tornando a recuperação delas mais difícil. Mas bendito seja Deus, existe esperança para estes também. Sempre há esperança em Jesus Cristo. Mesmo que você tenha recaído, mesmo que você tenha recaídas constantes, mesmo que você tenha voltado a praticar os pecados que antigamente praticava, lembre-se que há misericórdia em Jesus Cristo, há perdão para aqueles que confessam os pecados. Louvado seja Deus por isso. Na parte de quarta-feira, Pedro e Judas, tanto Pedro como Judas, ambos apontam para o juízo. Fica claro então quando você lê a carta de Pedro, segunda carta de Pedro, e quando você lê a carta de Judas, fica claro de que existe um juízo. Não existe dúvida disso. A recompensa será dada segundo as suas obras. Apocalipse 22, 12. Cada um será recompensado segundo as suas obras. Muitas pessoas comentam que os versos 4 a 19 do livro de Judas são em grande parte uma repetição da mensagem de 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, até o capítulo 3, verso 7. Seja a humanidade injusta ou os anjos caídos, o Senhor tem tomado nota do seu mal e planejado o castigo que recairá sobre eles no dia do juízo. Existe um dia de acerto de contas. Muitos vivem a vida como se não existisse juízo, não existisse acerto de contas, mas existe. Nós teremos que prestar contas de tudo que fazemos, pensamos, diante do nosso Deus. Existe um Deus que nos criou, existe um Salvador que morreu por nós, e nós vamos ter que responder. Por isso a Bíblia fala do tribunal de Cristo, que todos terão que comparecer diante do tribunal de Cristo. Na lição de quarta-feira, a lição está usando 3 exemplos de que existe um juízo, existe um acerto de contas. O primeiro é de que Deus não poupou os anjos caídos. Os anjos, 1/3 dos anjos, que batalhou ao lado de Satanás contra Jesus Cristo no céu, eles foram expulsos do céu. Eles foram lançados no abismo. Mas, queridos, a Bíblia diz que eles estão sendo reservados para o juízo. Eles vão ser julgados e eles vão ser queimados. Deus, a Bíblia também diz que Deus não poupou os habitantes de Sodoma e Gomorra. Os habitantes de Sodoma e Gomorra que não desistiram do pecado, que rejeitaram o convite de misericórdia, assim como Ló aceitou, eles foram destruídos, eles foram queimados. Portanto, a destruição de Sodoma e Gomorra é uma lembrança para todos nós de que existe um juízo.
Existe um acerto de contas. Outro exemplo bíblico mencionado aqui é que Deus não poupou os antediluvianos. Todos pereceram nas águas do dilúvio, com exceção de Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Portanto, queridos, Deus não muda. Malaquias capítulo 3, verso 6 diz: Eu, Senhor, não mudo. No passado, Deus cobrou, Deus recompensou os habitantes de Sodoma, os antediluvianos, e para o futuro existe também um juízo, onde o nosso nome, nome por nome, caso por caso, será passado em juízo. Alguns nomes serão mantidos no livro da vida, outros nomes serão riscados do livro da vida, e cada um receberá segundo aquilo que praticou. Apocalipse 22, verso 12. Cada um receberá segundo as suas obras. Pedro e Judas registraram 3 exemplos da vingança de Deus no passado e a destruição do mundo por meio do dilúvio e a incineração de Sodoma e Gomorra. E a prisão dos seres angelicais a fim de serem reservados para o juízo. Todos estes episódios estão interligados por um sentimento de que o mal será definitivamente eliminado. Aleluia! O mal vai acabar. Satanás deixará de existir. O mal não é eterno. O mal teve um começo e terá um fim. Só o bem é eterno. Jesus Cristo é eterno. Satanás, ele será queimado e se tornará em cinzas. Todos esses episódios estão interligados por um sentimento de que o mal será definitivamente eliminado. Embora as Escrituras falem muito sobre a misericórdia e a graça de Deus, sua justiça também desempenha um papel importante na destruição final do pecado. Quais pecados acarretaram castigos tão severos? O pecado da heresia, porque a heresia leva muitos irmãozinhos, membros da igreja, para a perdição. Portanto, a heresia é condenada. Também outro pecado é o desprezo pelas autoridades, a escravização de pessoas, a perversão da graça de Deus, tornando a pessoa uma pessoa permissiva, imoral, a negação de Jesus Cristo como único Senhor e soberano, a profanação do próprio corpo, o uso de palavras jactanciosas e vaidosas e calúnia. Estes são pecados mencionados em 2 Pedro capítulo 2, verso 1, 10, 18, 19 e também Judas no verso 4, 8 e 10. Pecados condenados. Nós precisamos, queridos, arrependimento e reforma. Esse fato deve nos despertar para a grande necessidade de sincero arrependimento e reforma. Como no passado, hoje nós precisamos de reforma, de santidade. Em 2 Pedro capítulo 2, verso 12, fala que muitos agem como animais irracionais. Abra sua Bíblia e vamos ler 2 Pedro capítulo 2 e o verso 12. Aqui lemos: como animais, mas estes como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. A palavra de Deus diz aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 7, que o justo Ló foi salvo, porque ele vivia enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Verso 8, estou lendo o capítulo 2 de 2 Pedro, verso 8. Porque este justo, falando de Ló, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. E o verso 10, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências da imundícia e desprezam as dominações, atrevidos e obstinados. E eles são chamados de animais irracionais, que seguem seus instintos. Queridos, eu gostaria de meditar com você na verdade de que Deus nos criou como seres racionais. O reino animal é governado por instintos. E nós, seres humanos pecadores, estamos também cheios de instintos. Só que quando Jesus Cristo nos liberta do pecado,
Jesus Cristo nos transporta do reino do pecado, das trevas, para o reino da luz. E no reino da luz, os filhos de Deus, eles não são mais animais irracionais, governados por instintos. Eles agora, no reino de Deus, como filhos e filhas de Deus, são governados pela razão. São seres racionais. Há aqueles que comem por instinto. O que é comer por instinto? Quando dá vontade de comer. Aqueles que praticam sexo por instinto. Isso significa praticam sexo quando dá vontade de praticar. Há aqueles que agem por instintos. Eles estão agindo como animais. Mas nós não somos do reino animal. Todos nós que fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, nós pertencemos ao reino espiritual de Deus, governados pelo Espírito Santo. Nós vamos comer racionalmente, não por instinto. Não é porque estou com fome que eu vou comer. Se não é hora de comer, e se a comida não é saudável, não vou comer. Eu não posso seguir meus instintos. Se a mulher é bonita, se o homem é bonito, mas não é a sua esposa, você não segue os seus instintos, você usa a razão, você age de forma racional. Os animais seguem instintos. O ser humano criado por Deus e comprado pelo sangue de Jesus Cristo, ele tem instintos, mas ele não se deixa dominar, não se deixa guiar por instintos. Ele é guiado pela razão. Ele come pela razão, ele age pela razão e ele serve a Deus racionalmente, porque este é o vosso culto racional, diz em Romanos capítulo 12. Este é o vosso culto racional, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo diante de Deus. Na criação, portanto, queridos, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, no reino espiritual de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, a família humana caiu para o reino animal. Mas Jesus Cristo nos comprou de volta com o seu sangue e nos transportou para o reino espiritual de Deus, onde somos governados pelo Espírito Santo, que age através da nossa mente, da nossa razão. Na parte de quinta-feira, mais lições do Antigo Testamento. Na parte de quinta-feira está falando sobre Sodoma e Balaão. Ambos, tanto Sodoma, a nota tônica em Sodoma era promiscuidade, homossexualismo. E também Balaão tem tudo a ver com promiscuidade. Você se lembra que Balaão é aquele profeta de Deus que foi convidado por Balaque para vir amaldiçoar o povo de Israel. Ele gostaria de amaldiçoar o povo de Israel para ganhar todo o ouro, todas o tesouro que Balaque estava oferecendo para ele. Mas Deus impediu que ele fosse. Mas ele queria ir. Então Deus permitiu que ele fosse. Mas ele não conseguiu amaldiçoar. Mas nós sabemos que depois Balaão conseguiu. O que Balaão fez? Posteriormente, Balaão aconselhou Balaque para que fizesse uma festa e convidasse os rapazes e as moças de Israel para que participassem dessa festa. E para que praticassem orgia, para que praticassem o pecado da promiscuidade, da imoralidade. E Balaão disse, eles fazendo assim, eles pecarão contra Deus e Deus retirará a mão de sobre eles, retirará as bênçãos e então, Balaque, você poderá vencê-los. Queridos, Balaão é aquele falso profeta que ensinou a jogar pedra no caminho do povo de Deus e ensinou o povo a praticar imoralidades com um jugo desigual. Sodoma e Balaão são símbolos de promiscuidade, de imoralidade sexual. E nós lemos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Convido você para que abra a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, e os versos 6 a 12. Aqui lemos. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram
pelas serpentes? E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor? Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe, não caia. Queridos, a história dos erros, dos pecados, do abandono de Deus, a história de Israel registrada na Bíblia foi escrita para o nosso ensino, para a nossa advertência, para que não caiamos no mesmo pecado. A primeira referência a Sodoma se encontra em Gênesis 13, versos 12 e 13. Ló e Abraão haviam decidido se separar. Ló escolheu o Vale do Jordão e ia armando as tendas até Sodoma. Ele foi armando as tendas até Sodoma. Quando os anjos chegaram para visitar Ló, ele estava morando no centro de Sodoma. Ele foi se aproximando de Sodoma, se aproximando até que ele foi morar dentro de Sodoma. Queridos, Deus não quer que você se aproxime, se avizinhe do pecado, dos grandes centros pecaminosos, nos antros de perdição. Não, Deus quer que você se afaste e busque o assim diz o Senhor, vivendo o mais longe do pecado possível. O nosso campo missionário é a cidade, mas nós devemos procurar viver no campo, em chácaras, em áreas isoladas, longe dos grandes centros de pecaminosidade. A Escritura comenta: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Mais tarde, quando Deus avisou a Abraão que ele estava planejando destruir Sodoma, Abraão conversou com o Senhor e ouviu a promessa de que a cidade não seria destruída caso fosse encontrado ali 10 pessoas justas, mas não encontrou nem 10 pessoas justas. A cidade foi destruída conforme o esperado. Somente Ló e suas filhas escaparam. Mas justo era somente Ló, porque suas filhas também eram corruptas. Mente feita pela cultura de Sodoma. Por isso embebedaram o pai, para fazer sexo com o pai e ter filho do próprio pai. A cultura delas era uma cultura perniciosa, imoral de Sodoma. Por isso estão perdidas. Somente Ló foi encontrado como justo. Pedro tirou 2 lições desta história. Primeiramente, Sodoma e Gomorra são exemplos do castigo que recairá sobre os ímpios. Em segundo lugar, essa história revela que o Senhor salvará os justos da provação. Pedro menciona algumas características dos que foram destruídos em Sodoma e Gomorra. Eles seguiam a carne. Eles seguiam e andavam segundo as imundas paixões. Menosprezavam qualquer governo e eram atrevidos e arrogantes e não temiam difamar os anjos. A história de Balaão, que se encontra em Números 22, 1 a 24, até o capítulo 24. Balaão havia sido contratado por Balaque, rei de Moabe, para amaldiçoar os israelitas. A princípio relutante, ele acabou sendo convencido a realizar essa tarefa ao lhe oferecerem uma quantidade maior de dinheiro. No caminho, Balaão foi confrontado por um anjo do Senhor e foi salvo da morte. Quando sua jumenta se desviou do curso de um anjo, o anjo do Senhor, e foi salvo, porque em seguida ele bateu no animal e só percebeu seu erro quando seus olhos foram abertos, ele viu o anjo do Senhor. A Bíblia diz que Balaão foi morto depois pelo próprio povo de Israel. Posteriormente, ele está perdido. Queridos, Deus nos quer advertir, através da história de Sodoma e da história de Balaão, que muitos que servem a Deus podem se enamorar do mundo, podem se apaixonar de Satanás e podem voltar ao próprio vômito. Ou seja, perdem o primeiro amor, perdem a primeira fé, a paixão por Cristo e voltam para uma vida de pecado. Se isso aconteceu com você, lembre-se, existe esperança para você, para nós todos. Deus nos dá chances. 2ª, 3ª, 4ª, 5ª chances. Deus quer nos salvar. Quando você se aproxima de Deus em arrependimento e confissão, Deus se aproxima de você com misericórdia e perdão. Se Deus resgatou Noé, se Deus resgatou Ló do meio de uma sociedade perversa e ímpia,
Ele também resgatará o remanescente fiel. Agora, faço uma pergunta. Existe sim um remanescente fiel. Mas será que você e eu fazemos parte do remanescente fiel? Será que vivemos como remanescente fiel? A minha oração é que o Espírito Santo, em nome de Jesus, seja derramado sobre você, sobre mim, e que sejamos remanescentes fiéis nesta última geração que se prepara para ver Cristo voltando em glória e majestade. Que Deus derrame sobre você e sobre mim o Espírito Santo. Deus te abençoe.